Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Viviane Escudeiro, professora, coordenadora pedagógica e mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Educação da Unital. Sou uma mulher loira, de cabelos compridos, lisos, estatura mediana. Hoje, usando um vestido preto, listas brancas, jaqueta jeans e sandália branca. Eu sou a Valesca Ribeiro, sou pedagoga há mais de 20 anos, atuo na educação infantil e também mestranda em educação da Unital. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, liso e médio. Estatura mediana, usando uma blusa vinho, calça jeans e tênis. Hoje, no nosso podcast, nós vamos conversar sobre 2 temas muito importantes: o planejamento docente e o acolhimento na educação infantil. E para tornar esse papo ainda mais rico, temos conosco a professora doutora Mariana Aranha, pesquisadora e referência em estudos sobre infância e formação docente. Professora Mariana, é uma honra tê-la aqui com a gente, uma enorme alegria em você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, meninas, essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse podcast, conversando um pouquinho sobre esses temas que são tão importantes. Eu sou Mariana, trabalho nos mestrados da Unital há mais de 10 anos, sou professora, pedagoga, com uma experiência na educação básica e no ensino superior. Sou uma mulher branca, de cabelos um pouco loiros, estatura mediana, o cabelo nem liso nem enrolado. Hoje estou de óculos com a armação mais escura, uma camisa vinho de manga curta, embora esteja um pouco frio. E é uma alegria estar aqui hoje com vocês. Pensando na temática do planejamento, muita gente logo associa a burocracia. Aquele papel para preencher, uma obrigação que precisa ser cumprida. Mas o planejamento é muito mais do que isso. Ele pode ser um instrumento vivo, que dá direção ao nosso trabalho, alimenta a reflexão, abre espaço para a intencionalidade pedagógica e para a inovação. Na minha pesquisa, eu também estou buscando compreender como os professores de educação infantil podem ressignificar o ato de planejar. Porque o planejamento não precisa ser engessado. Ele pode se tornar um momento de criação, de escuta sensível e de autoavaliação, até um reencontro com o sentido da nossa prática. Autores como Ings e McTighe trazem a ideia do planejamento reverso, em que começamos a definir os objetivos de aprendizagem e depois pensamos nas estratégias. Planejar é um processo vivo que não se encerra no papel, mas se transforma a cada nova experiência. Diante de tudo isso, Vivi, o planejamento, então, ele precisa ser um norteador, Para isso, ele precisa ser desengavetado, Para ele tornar realmente vivo e ter a sua intencionalidade pedagógica ali juntamente do trabalho docente, Exato, Valesca. O planejamento não é apenas uma lista ou prever as atividades. Ele que dá rumo ao trabalho docente. É o que sustenta nossas escolhas e organiza o caminho que queremos construir para nossas crianças. E é justamente no movimento, quando o professor se debruça sobre o que vai fazer e por que vai fazer, que ele passa a se reconhecer como alguém que pensa, que cria, que avalia e se transforma. E nesse gesto de olhar para a própria ação, que ele se afirma como um sujeito reflexivo e autor da sua prática. Bom, então, você colocando todas essas questões do planejamento, a gente pode perceber que o planejamento ele vai organizar toda essa prática docente. E o acolhimento? O acolhimento ele vem para humanizar, não é verdade? E eu estou falando do acolhimento não como uma prática só no período de adaptação. Eu estou falando do acolhimento no cotidiano, onde esse professor, onde essa equipe vai olhar para essa criança, vai estabelecer um vínculo com ela. Não somente quando ela chega na escola, triste, com algum problema. Não, é uma prática mesmo de estabelecer o vínculo afetivo com essa criança. Na minha pesquisa, eu percebo que o acolhimento é a base para construir esse vínculo. Uma criança que ela se sente acolhida, ela vai desenvolver segurança, autonomia,
autoconfiança mesmo, né, no dia a dia. E Valon, ele deixa isso muito claro, né? Que as emoções e a afetividade, elas se encontram no desenvolvimento, no centro do desenvolvimento da criança, né? O autor, ele nos leva a refletir sobre a importância dessa construção do vínculo nas atividades escolares, sendo fundamental que o professor ele busque conhecer essa criança, né? O professor ele tem que conhecer a criança, saber o grupo que ele está trabalhando, para ele poder até mesmo perceber as preferências dessa criança, perceber a individualidade dela no contexto escolar, porque muitas vezes essa criança ela passa o dia todo na escola, né? Então ela passa ali às vezes mais tempo do que ela está na casa dela. Então eu acho que isso é fundamental. E quando a escola assume o acolhimento como identidade, tudo muda. O clima escolar, a relação com as famílias e até a prática docente se transformam, né, Valesca? Sim, com certeza. O acolhimento, ele é um ato político, né? Um ato pedagógico ali no cotidiano, né? da escola. E não é apenas a gentileza, é um compromisso, tem que ser um compromisso no contexto da equipe docente, da equipe escolar, né? É um direito da criança ter esse acolhimento, essa afetividade. Professora Mariana, de acordo com as nossas duas temáticas, né, que é o planejamento e o acolhimento, na visão da senhora, como o planejamento reflexivo e o acolhimento humanizador pode se fortalecer a prática docente? Meninas, eu ouvindo vocês falando, né, sobre essas duas perspectivas, pensando nas infâncias, nas crianças muito pequenas e no nosso trabalho, enquanto educador, enquanto professor, são duas práticas que elas acabam ficando intuitivas em algumas escolas, exatamente pelos aspectos que vocês mencionaram. Né? Se você pensa numa dimensão da prática educativa, da aula, existe de todo o trabalho de formação inicial desses professores, e deles ainda antes de serem professores, né, nos cursos de graduação, de ter uma rotina de que vou para a sala de aula, vou para a escola, e essa prática ela precisa ser planejada. Só que isso quando entra no movimento de um professor que está com essa criança de segunda a sexta-feira, todos os dias, todos os meses, isso parece entrar num movimento automático e automatizado. É um grande risco que se corre na perspectiva do planejamento. O mesmo acontece na perspectiva do acolhimento na educação infantil, né? Ao trabalhar com crianças muito pequenas, né? E a criança muito pequena, ela é do corpo, ela é do toque, ela é do acolhimento. As crianças muito pequenas ainda estão começando a falar, estão começando a desenvolver questões mais autônomas, do se alimentar sozinho, guarda sozinho, controle esfíncter, né? Então tem uma tendência de se pegar, de ser gentil, né? Como foi esse aspecto mencionado por vocês. E ao mesmo tempo que essas são questões próprias das nossas práticas, o nosso processo formativo enquanto profissional da educação precisa estar atento para que não seja isso no intuitivo desses dois lados. Que ao mesmo tempo a dimensão do acolhimento seja uma dimensão estruturante da prática com as crianças, né? Um pouco do que vocês disseram agora, de que a criança precisa e merece que os educadores tenham um compromisso com a sua dignidade, com respeito, com alegria, com aquilo que é característico da infância, e por ser um movimento característico da infância, da criança se sentir cuidada, se sentir acolhida, porque o cuidado é um eixo estruturante da educação infantil, assim como o processo educacional. Isso precisa ser rigorosamente planejado de tal modo que seja leve e de acordo com a faixa etária e o cuidado com essas crianças. E do mesmo jeito, essa dimensão do planejamento, dele ser tão estruturante da prática educativa que seja um compromisso de primeiro conhecer aquele grupo, então de planejar estratégias intencionais para conhecer o grupo de crianças e ao mesmo tempo cada uma delas, de pensar na estrutura da atividade para que cada uma possa aprender, para que a gente possa oferecer, e a gente, professor, escola, comunidade educativa, condições para que essas crianças aprendam de fato. Então eu penso que esses dois grandes aspectos, tanto o planejamento quanto o acolhimento, eles precisam estar estruturados pelo eixo da intencionalidade
da ação educativa. Às vezes a gente percebe que esse acolhimento, de fato, né, essa questão da afetividade, muitas vezes ele não está presente nesse planejamento. O professor fica tão preocupado com a questão da didática, com a questão do que ele tem que transmitir ali, né? Do que ele tem que mediar, né? No contexto da escola, que isso acaba meio que, como a senhora colocou, isso acaba ficando meio que robotizado, meio que, eu acolho, sim, quando a criança chega, quando ela chora, mas não quando, na prática mesmo, no dia a dia mesmo, nessas miudezas do cotidiano infantil, né? O nosso grande desafio, eu acho que é permitir que o professor entenda que as suas práticas de acolhimento está em acolher a forma como aquela criança pensa, as questões que ela vai falando, inclusive sobre o trabalho educativo que a gente está fazendo. Né? Ontem, a gente, no processo de formação com professoras para formar para conteúdos de matemática na educação infantil, eu e uma ex-aluna da UPE, nós propusemos para as alunas da pedagogia pensarem em conversas numéricas, então de conversar sobre questões da matemática e de acolher e de fazer uma escutativa do que cada criança, do que ela está pensando, de como ela sente, do que ela está entendendo, de forma que a criança possa se sentir livre para expressar o seu pensamento. E a criança só consegue expressar de verdade o que ela está pensando quando ela sente que ela está num ambiente seguro para isso, quando ela sente que ela está confortável. E isso a gente só consegue fazer com as crianças quando a gente, de verdade, como educador, as acolhe, né? Quando isso entra de verdade na nossa ação educativa. Do vínculo, né? Como é importante esse vínculo, né? Então, professora, a gente quer muito agradecer a sua presença. Nosso podcast já está chegando ao final, né? Mas a gente quer muito agradecer a sua fala, né? Toda a sua participação no nosso podcast. E a gente percebe, né, que o acolhimento e o planejamento, como a professora mesmo colocou, eles caminham juntos. E juntos eles podem transformar, né, a escola, o contexto, o cotidiano da criança. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Foi um momento de muita reflexão e aprendizagem, viu, professora? Muito obrigada pelas contribuições. Esperamos que essa conversa tenha inspirado você a olhar para o planejamento e o acolhimento como práticas complementares, capazes de transformar a educação infantil das nossas crianças. Um abraço a todos e até o nosso próximo episódio.